hoje eu falei para a Steani, até que a gente ia fazer uma revisão, porque nossa prova é semana que vem. Agora eu queria falar também, ainda, continuando prescrição e decadência, algumas coisas a respeito. Então, depois que a gente falar a respeito de prescrição e decadência, aí se vocês tiverem alguma dúvida a respeito da matéria que vai cair na prova, aí vocês me falem. Eu também estou com um exercício de bens, se vocês quiserem eu posso passar para vocês fazerem, tá? Só para relembrar. Lembrando que bens não vai cair na prova, tá bom? Posso mandar um exercício de revisão para vocês e também um exercício de bens, tá? Então, deixa eu só apagar aqui a câmera rapidamente. Então, senhores, de prescrição, eu queria falar... Vou mandar. Só falar rapidamente aqui a respeito de prescrição, que eu acho interessante também a gente falar. Prescrição e decadência. Qual é o prazo que vai iniciar para começar a contar a prescrição? Então, o prazo inicial da prescrição vai começar a correr do dia em que a ação poderia ser proposta. E não foi. Tá? Então, você tem... aconteceu alguma situação onde você poderia ajuizar uma ação. Tá? A partir do momento dessa possibilidade de você entrar com a ação, começa a contagem, o prazo é o prazo inicial da prescrição. Tá? É o prazo inicial da prescrição, ela vai começar a contar do dia em que a ação poderia ser proposta. Tá? E não foi. Esse princípio é o princípio, deixa eu botar aqui, é o princípio da acionata. Princípio da acionata. Tá? Ou seja, a prescrição começa no dia em que nasce a ação ajuizável. Você pode ajuizar. Tá? Então, a prescrição ela vai começar a contar do dia que você poderia ter entrado com a ação e não entrou. Tá? Então, senhores, com relação a tipo de prescrição, o tipo de prescrição, a gente tem dois tipos, tá? A extintiva e a aquisitiva. A extintiva é a prescrição propriamente dita, tá? Já a aquisitiva é também chamada de aquisição por uso capião. Vocês já ouviram falar em uso capião? A uso capião, senhores, nada mais é do que aquisição do direito real em razão ao decurso do tempo. Então, uma pessoa, lógico que existem os requisitos, uma pessoa entra num terreno e não é retirada desse terreno e é como se ela fosse dona. E ninguém se acusa como dono ou tenta tirar a pessoa que está nesse terreno justamente porque ela é dona. Então, o tempo que a pessoa passa, o decurso do tempo, acaba ocorrendo a uso capião, tá? Que é a prescrição aquisitiva. Nesse caso aí, a pessoa, em razão do decurso do tempo, ela adquire, vai depender. Tá? Tem de 6, tem de 10, está tudo na Constituição e no Código Civil. Tá? Está lá na parte de direitos reais e também na Constituição. Existem modalidades de uso capião. Tá? Então, existem até modalidades novas, que é a uso capião coletiva. Tá certo? E aí tem um tempo. Geralmente são 5 anos.
mas existem também de 10 anos, tá? Vai depender muito qual é o tipo de usucapião, tá bom? Senhores, a gente também tem que entender que existem ações imprescritíveis, ou seja, não há prescrição com relação a essas ações. Em regra, todas as ações são prescritíveis, tá? Elas prescrevem, tá? Entretanto, essa regra, como nada no direito, é absoluta, tá? Então, pode-se citar como imprescritíveis os direitos da personalidade. Então, a vida, a honra, ao nome, a liberdade, a nacionalidade, são direitos imprescritíveis, tá certo? Então, embora não pareça, mas existem ações imprescritíveis. Então, as relacionadas aos direitos da personalidade, que é a vida, a honra, o nome, a liberdade, a nacionalidade, são direitos imprescritíveis, tá? As ações de Estado, de família. Então, a ação de divórcio, a investigação de paternidade, são ações imprescritíveis, tá? Os direitos facultativos ou potestativos. Um exemplo, o condomínio exigir a divisão da coisa comum ou pedir sua venda, tá? Faculdade de pedir a meação do muro divisório entre vizinhos. Então, são ações que são imprescritíveis, tá? Há possibilidade de renúncia da prescrição. Então, senhores, renúncia à prescrição é a desistência por parte dos titulares de invocá-la. Então, a pessoa pode renunciar à prescrição, tá? Lógico que não pode ser antecipada, pois perderia sua finalidade, tá? Que é de ordem pública. Então, a renúncia à prescrição é a desistência por parte dos titulares, do titular, no caso, né, de invocá-la. Essa desistência não pode ser antecipada, pois perderia sua finalidade. Então, o que seria? É ato pessoal e apenas afeta o renunciante e seus herdeiros. Tá? É um ato pessoal. Considera-se inexistente quanto ao terceiro, tá? E os co-obrigados não respondem pela renúncia do devedor, tá? Então, quem renuncia, renuncia para si, tá? A prescrição. Então, vamos supor que um credor, ele renuncia, aliás, o devedor, desculpa, ele renuncia, desculpa, o credor, eu sou devedor, tá? João é devedor. Só que Antônio, que é o credor, que deve receber esse crédito, essa dívida de João, ele não entra com a ação e acaba prescrevendo essa dívida. Tá? Só que Antônio, que foi o beneficiado, porque agora ele não tem mais a obrigação, ele tem um dever, mas ele não tem a obrigação de pagar. Por quê? Porque aquela dívida prescreveu. Ele pode renunciar a essa prescrição. Ou seja, ele vai lá e paga ao credor. Tá? Ficou entendido isso?
Hein? Ficou entendido? Com relação à renúncia? E o que fica mais claro na cabeça para vocês é com relação à dívida. Então, existe, por exemplo, uma ação de dano moral. Existe um prazo para você ajuizar essa ação. Existe um prazo para você entrar com uma ação de cobrança, tá? E aí, quem é o detentor do direito, ele tem esse prazo para ajuizar a ação. Se ele não ajuiza, vai prescrever, certo? O que acontece? A pessoa entra com a ação já prescrita, o réu, mesmo verificando que há prescrição, ele renuncia a essa prescrição, tá? Tá bom? Então, ó, eu sou credor. Só que eu demorei muito para entrar com a ação de cobrança contra o devedor, certo? Eu entro com a ação mesmo assim, o devedor poderia arguir a prescrição na sua defesa, mas ele renuncia a essa possibilidade, tá? E aí, a partir do momento que ele renuncia, corre a ação de cobrança, tá? Ele faz o pagamento, alguma coisa desse tipo, tá bom? Outra coisa, essa renúncia, por exemplo, se forem vários credores, credores, no caso aí, aliás, desculpa, vários devedores, no caso aí, só vai atingir aquele que renunciou da prescrição, tá? Então, só ele que vai pagar a dívida. Os outros podem utilizar da prescrição. Dizer, não, já prescreveu, eu não vou mais te pagar porque já prescreveu. Tá? Então, considera-se inexistente quanto a terceiros e os co-obrigados não respondem pela renúncia do devedor. Tá? O efeito da renúncia à prescrição torna o negócio jurídico já prescrito plenamente eficaz, como se nunca houvesse sido extinto. Tá bem? Senhores, agora a decadência. Decadência vem do latim cadere, que é cair. Então, decadência é a extinção do direito pela inércia de seu titular em determinado prazo. Tá? Então, artigos 178, 179 e 207 a 211 fala de decadência. Enquanto a prescrição é suscetível de ser interrompida, pensa e não ocorrer contra determinadas pessoas, os prazos decadenciais fluem inexoravelmente contra quem quer que seja, não se suspendendo nem interrompendo. Tá? Então, é uma das diferenças da prescrição para a decadência. Tipo de decadência: legal e a convencional. A legal, como o próprio nome diz, ela é prevista em lei. Tá? Artigo 202 do Código Civil. Não pode ser renunciada. A decadência não pode ser renunciada. A legal, tá? A convencional, estipulada pelas partes, pode ser renunciada, tá? Por uma das partes. Está lá no artigo 209. Senhores, no caso da legal, a decadência pode ser declarada de ofício. E mais uma exceção aí que eu trago para vocês com relação à decadência que a gente está falando aqui. A gente acabou de falar que a decadência ela não suspende nem interrompe, né? Diferente da prescrição que pode ser suspensa e interrompida também.
Já na decadência, não pode. Só que existe uma exceção, tá? E a exceção vocês vão ver lá no artigo 26, parágrafo 2º, 26, parágrafo 2º, do CDC. É cobrança. São 5 anos. Tá? Agora, só que o que acontece? Se ele protesta seu nome, fica suspenso. Tá? Se protestar seu nome, fica suspenso. Ok? Então, senhores, com relação à prescrição e decadência, eu tinha de finalizar com isso. Agora eu vou mandar para vocês os exercícios. Vou procurar aqui. E aí vou mandar para vocês. Eu mando pelo WhatsApp, que é mais rápido, né? E vou botar na plataforma também. Gente, deixa eu só lembrar uma coisa aqui para vocês. Façam o exercício dos 3 pontos. Façam o exercício dos 3 pontos. Tá bom? A prova vai vir também tranquila. Vai vir só o que a gente conversou aqui. Tá certo? Mas vocês estão ganhando 3 pontos. Então façam o exercício para ganhar esses pontos aí de forma bem tranquila. Vai, vai. Tá bom? Só que dessa vez, eu não sei se com vocês foram assim, tinham 4 questões, né, de objetivos. Dessa vez eu vou botar mesmo só 3. E cada uma vale 1 ponto. Aí a subjetiva, vão ser 2 subjetivas, cada uma vale 2. Nas objetivas, cada um vale 1 e o trabalho vale 3. É o resumo dos bens. Tá bom? Agora, lembrando que, com relação aos bens, eu quero que vocês fossem um trabalho científico, tá? Tudo bonitinho, e aí vem falando de cada bem. Professor, com licença. Sim, só algumas dúvidas que algumas pessoas estão tendo. Otávio estava perguntando se era para falar de cada um dos bens, se só queria em norma BNT, e outra pessoa estava perguntando qual mais ou menos vai ser o dia que você vai abrir a plataforma para postar o resumo. No dia da prova. Tá, então no dia da prova e sobre os bens, é para falar de cada um e norma BNT? Tá bom, obrigada. Tá bom? Para não ficar uma coisa bagunçada. Tá ok? Ok, professor. E qual foi a outra pergunta que falaste? Resumo de quê? Dos bens que eu estava perguntando se era para falar individualmente de cada um. Para falar de cada um, tá? Dar uma definição do que é bem, aí falar de cada um, tá? Como é que é, tá? Falar o que vocês encontrarem sobre bens. Ok, professor.